Olá, pessoal. Professora Cristiane de Geografia, tudo bem com vocês? Bem, na aula de hoje eu vou abordar com vocês sobre a organização político-administrativa do Brasil. Como que ocorre a administração do nosso país. Para iniciarmos a nossa aula, eu vou propor para vocês algumas reflexões iniciais. Primeiro, você sabe o que é política? Para que serve a política? Você acha importante participar da política do seu país, do seu município, do seu estado? Você gosta de política? E dos políticos? E vocês conhecem os seus representantes políticos? Bem, para iniciar a nossa conversa, eu coloco aqui algumas definições de política. De acordo com o dicionário, política é a arte ou ciência de governar. A arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados, países ou municípios. É a ciência política. Esse termo, política, ele vem do grego politeia. Essa palavra era usada para se referir a tudo que era relacionado à polis, que era a cidade, estado, e a vida em coletividade. Portanto, quando nós falamos em política, ela está relacionada diretamente com a vida em sociedade, no sentido de fazer com que cada indivíduo expresse as suas diferenças em conflitos, sem que isso seja transformado em um caos social. De certa forma, a política ela surgiu para garantir a estabilidade social. E o agente máximo que garante essa estabilidade social é o Estado, é o governo. Então, pessoal, quando nós falamos em política, muitas vezes nós falamos, eu detesto política, não quero saber de política. Mas todas as nossas relações com as pessoas, elas são relações políticas, né? Em que eu tenho uma opinião, eu vou conversar com outra pessoa que diverge, mas nós procuramos entrar num consenso para melhor viver em sociedade. Então, todos os nossos atos são atos políticos, né? E não só político partidária ou política eleitoral, como nós estamos acostumados a ver, a presenciar. Falando aqui da nossa organização política administrativa no Brasil, é importante frisar que o sistema do governo no Brasil é o sistema presidencialista, onde o presidente ele é o chefe de Estado e do governo. O presidente ele é o responsável pela escolha dos ministros que vão auxiliar na administração do país. No sistema presidencialista, o presidente ele vai exercer, ele é o chefe máximo do poder executivo, mas há outros dois poderes que têm tanta importância quanto o poder executivo, que é o poder legislativo e o poder judiciário, e cada um possui a sua autonomia. Essa imagem que eu trago à direita para vocês, vocês reconhecem? Que lugar é esse? Já viram na TV ou já visitaram? Essa é a Praça dos Três Poderes, situada na capital do Brasil, Brasília, no Distrito Federal. Por que eu falo em Praça dos Três Poderes? Porque aqui estão as sedes dos três poderes máximos do país. Aqui ao centro nós temos o Congresso Nacional, que é representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. É a sede do Poder Legislativo, que daqui para frente, mais para frente eu vou falar com vocês. Do lado direito, nós temos a sede do Poder Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. E ao lado esquerdo nós temos a sede do Poder Executivo, que é o Palácio do Planalto, onde fica o presidente da República. Então, por isso que esse local é denominado Praça dos Três Poderes, onde estão os representantes máximos, tanto do Poder Legislativo ao centro, do Judiciário aqui à direita e do Executivo do lado esquerdo, que é o Palácio do Planalto. É importante frisar que nós vivemos numa democracia, e nós vivemos na era republicana, né, que é o poder, né, do povo, né, nós vivemos num regime
democrático ainda, mas nem sempre foi assim. Essa Constituição que definiu os 3 poderes da República foi a primeira Constituição após o período da Proclamação da República, que ocorreu no dia 15 de novembro de 1889. Antes desse período, havia a monarquia, né, em que o rei ele tinha o poder absoluto. A partir da Proclamação da República, em 1889, essa primeira Constituição ela foi realizada 2 anos depois, em 1891, que instituiu os 3 poderes, cada um com a sua função e a sua autonomia. Para garantir o funcionamento desses 3 poderes, é preciso que eles se fiscalizem mutuamente, então um não deve se sobressair ao outro. Caso um deles apresente erros ou problemas, os demais devem fazer a fiscalização, avaliar o caso e tomar as medidas necessárias para que a ordem e a função de cada poder seja restabelecida. Então, eu tenho aqui o poder legislativo, que vai elaborar as leis, o poder judiciário, que vai aplicar as leis, e o poder executivo, que vai administrar o país, a cidade ou o estado. Iniciando pelo poder executivo, ele tem a função de administrar o país, aplicando os recursos recebidos em benefício da população. Então, todos os impostos que nós pagamos são os chefes dos poderes executivos, tanto em nível municipal, estadual ou federal, que vão aplicar esses recursos, os impostos que nós pagamos, em benefícios para a população, em serviços para a população, como saúde, educação, habitação, segurança pública, infraestrutura, no caso saneamento, luz, água tratada, transporte e outros serviços para a população. Na esfera federal, o representante máximo do Poder Executivo é o Presidente da República. A sede do Poder Executivo Federal é no Palácio do Planalto, na capital do país, Brasília, Distrito Federal. Mas quem tem a função de administrar o Estado é o governador. No caso, o governador do Paraná, ele está sediado no Palácio Iguaçu, que fica no bairro do Centro Cívico, em Curitiba. Então, nós temos como representante máximo do Poder Executivo o Presidente da República, que vai administrar o Brasil como um todo. Mas lembrando que o nosso país ele é dividido em 27 unidades de federação, que são os 26 estados mais o Distrito Federal. Portanto, nós temos 27 representantes do Poder Executivo na esfera estadual, ou seja, 27 governadores. Nosso aqui é o governador do Paraná, que fica no Palácio Iguaçu, que é a sede do Poder Executivo Estadual. Mas também, cada estado ele é dividido em municípios. No caso do estado do Paraná, o nosso estado ele é dividido em 399 municípios, 399 cidades, que também tem o seu representante para administrar o município, que no caso é o prefeito. Na cidade de Curitiba, a sede da Prefeitura Municipal de Curitiba é o Palácio 29 de Março, bem próximo ao Palácio Iguaçu, também na região do Centro Cívico. Em todo o Brasil, nós temos 5.570 municípios. Portanto, são 5.570 prefeitos em todo o Brasil. Importante é frisar que os representantes do Poder Executivo, eles são eleitos pelo povo, através do voto. Então, nós elegemos os representantes do Poder Executivo, quem vai administrar o nosso país, o nosso estado, o nosso município. Então, somos nós que temos o poder de escolher o nosso presidente da República ou presidenta, o nosso governador ou governadora, ou o nosso prefeito ou a nossa prefeita. O segundo poder que eu trago aqui é o poder legislativo, que tem a função de elaborar as leis que regem o nosso país. Ele também é responsável pela fiscalização dos atos do executivo. Quem são os representantes do poder legislativo? Na esfera federal, ou seja, quem vai elaborar
as leis que vão reger todo o país é o Congresso Nacional, que é representado pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. No Senado, ao todo, no país inteiro, são 81 senadores. São 3 senadores por unidade federativa. No caso, nós temos 26 estados e mais o Distrito Federal, então 27 vezes 3 dá 81. Então, são 81 senadores. No caso aqui do Paraná, nós temos 3 representantes no Senado. Para a Câmara dos Deputados, é um número maior ainda de representantes. São 513 representantes no Brasil inteiro, né, de deputados federais. No estado do Paraná, são 30 deputados federais que nós aqui elegemos para representar e para fazer as leis que vão reger o nosso país. No caso aqui do Congresso Nacional, ele também fica sediado como representante máximo do Poder Legislativo na cidade de Brasília. Na esfera estadual, nós também temos representantes que vão fazer as leis que vão servir como regras para o nosso estado do Paraná. Os representantes do Poder Legislativo na esfera estadual, eles ficam situados na Assembleia Legislativa do Paraná, que também fica no bairro Centro Cívico, próximo ao Palácio Iguaçu, e hoje nós temos 54 deputados estaduais no estado do Paraná, que são eles, que são os nossos representantes, que vão fazer as leis que regem o nosso estado, aqui o Paraná. Mas também nós temos representantes que vão fazer as leis para o nosso município. No caso aqui de Curitiba, nós temos a Câmara Municipal, que fica também na região central de Curitiba, na Praça Manuel Eufrásio Correia, próximo ao Shopping Estação. Atualmente são 38 vereadores no município de Curitiba. No Brasil inteiro, pessoal, ao todo são mais de 56 mil vereadores no país inteiro. Né? São vereadores que vão fazer as leis para os municípios. Mas por que um número tão grande de vereadores? Se nós temos 5.570 municípios no país inteiro, há um número proporcional de representantes do Poder Legislativo, né, que vão criar as leis de acordo com o número de pessoas que vivem em determinada cidade. Então, por isso que algumas cidades terão mais vereadores, outras menos. Isso depende, é proporcional à população daquele município. Outra coisa que é importante frisar aqui, que muitas vezes nós falamos, mas o prefeito não fez tal obra, não fez tal coisa, nem o presidente, nem o governador, mas o presidente, o governador ou o prefeito, ele tem que seguir o que a lei determina. E quem faz as leis é o Poder Executivo, ou seja, são os senadores, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Né? Ele tem que seguir o que a lei ela determina. E esses representantes do Poder Executivo também são escolhidos por nós, cidadãos, através do voto. O terceiro poder que eu trago aqui para vocês é o Poder Judiciário, que tem a função de aplicar a lei. Então, quando muitas vezes nós falamos, o juiz determinou tal situação, não foi ele que determinou, ele aplicou o que estava escrito. E quem escreve as leis é o Poder Legislativo, que são os representantes que eu mencionei agora há pouco para vocês. O Poder Judiciário ele é formado pelos juízes e desembargadores, nas diversas instâncias e âmbitos da justiça, tanto nas esferas estaduais e federais. Aqui eu trago para vocês 2 símbolos da justiça, né, que é a balança, né, que ela representa o equilíbrio, né, os olhos vendados, também aqui temos a deusa Temis, que é a deusa da justiça. Os olhos vendados, ele representa a imparcialidade, ou seja, a justiça ela não deveria, né, ela não deve, ou pelo menos não deveria, fazer a distinção entre aqueles que estão sendo julgados. Né? E a espada é um sinal de força da justiça.
Essa imagem, essa escultura da deusa Têmis, ela está bem em frente à sede do poder máximo, do poder judiciário do país, que é o Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Mas, diferentemente do poder executivo e do poder legislativo, os representantes do poder judiciário não são eleitos pelo povo. São pessoas que fazem faculdade de direito, né, a graduação no curso de direito, ou seja, estudam as leis vigentes no país e ocupam essas posições de juízes e desembargadores através de concursos públicos. Então, diferente do poder legislativo e do executivo, não somos nós que escolhemos, né? É feito através de concurso público. Então, pessoal, eu trouxe esses 3 poderes, né, para que vocês saibam como que se dá a organização política administrativa do nosso país. Que os poderes, eles são interligados, cada um com a sua função, mas um interdependente do outro e, ao mesmo tempo, com a sua autonomia. É importante frisar que neste ano, nos dias 15 de novembro, e se houver segundo turno no dia 29 de novembro, nós teremos eleições para escolher representante de 2 poderes em âmbito municipal, ou seja, para o nosso município. Do poder executivo, nós vamos escolher o prefeito, que ele tem a função de administrar a nossa cidade. O prefeito, ele tem um mandato de 4 anos, e ele pode se reeleger para mais um mandato de 4 anos. E também iremos escolher os representantes, no caso de Curitiba, os 35 representantes do Poder Legislativo, que são os vereadores, que vão, além de fazer as leis para reger o nosso município, também eles têm a função de fiscalizar o que o prefeito, né, a administração do prefeito. Os vereadores, o mandato também é de 4 anos, mas ele pode se reeleger por tempo indeterminado. Há vereadores com 8 mandatos, 9 mandatos, ou seja, 32 anos ocupando o cargo público. Então, nessas eleições, nós vamos escolher os representantes para esses 2 poderes, prefeito e vereador, todos em âmbito municipal. Portanto, está em nossas mãos o futuro nosso e do nosso país. Então, não adianta muitas vezes a gente falar, eu não quero saber de política, mas depois ficar reclamando do político que está no poder, porque a responsabilidade é nossa. Por isso que é preciso pensar em quem você e os seus familiares irão votar. Pesquisar a sua vida, se não está envolvido em escândalos de desvio de verbas e corrupção. E caso o seu candidato ele seja eleito, acompanhá-lo após as eleições. Porque muitas vezes as pessoas votam e depois não lembram que votou. Então, como que eu vou reclamar de alguém que eu nem sei, né, em quem eu votei? Então, é responsabilidade do cidadão escolher, procurar, pelo menos, escolher o seu melhor representante. Tá certo? Agora eu peço que vocês leiam o texto proposto e realizem as suas atividades. Bons estudos, fiquem com Deus e até a próxima aula.